Foi, Roy. Irmãos, a paz do Senhor. É bom estarmos aqui novamente. Esta porta que o Senhor tem mantido aberta. É bom sabermos que nestes dias difíceis o Senhor tem separado esses momentos preciosos de comunhão, momentos em que possamos receber o refrigério de Deus, acalento para a nossa alma, acalento para o nosso coração. Verdadeiramente o Senhor tem separado estes momentos como as chuvas que Ele sempre falava ao seu povo que iria enviar, as primeiras e as últimas chuvas. Nós vamos dar prosseguimento àquilo que o Senhor tem proposto aos nossos corações, com o estudo do livro de Salmos. E nesta noite nós estamos no Salmo de número 35. Salmo de número 35. Também é um salmo de Davi. E antes de nós iniciarmos a leitura, nós vamos estar clamando ao Senhor para que o seu Espírito tenha liberdade tanto de ministrar quanto de nos levar a uma realidade daquilo que a sua palavra nos diz. Eu vou deixar muito livre, no sentido de que o irmão que sentir desejo no coração de estar levantando a sua voz em clamor, não só por nós que estamos aqui, mas por aqueles que estão nos acompanhando, esteja levantando a sua voz em clamor nesta hora. Senhor, nós te damos graça, porque estamos de pé, Senhor, por causa da tua obra redentora, por causa do teu sangue, da tua vida derramada, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua justiça. Muito obrigado, Senhor. Damos graças, Senhor, por cada um que está aqui presente, pelos irmãos que nos ouvem. Pedimos que o Senhor possa abrir a porta da palavra, Senhor, porque sabemos que não depende de nós, mas depende do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque só Ele tem o poder de revelar o Filho para nós. Porque o Senhor deu tudo, o Senhor passou todo esse poder para Ele de se revelar, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo todas as coisas, que o Senhor possa estar dominando, Senhor, os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente. Toma o controle, Senhor, de todas as coisas. Ser, Senhor, com teu servo, Senhor. Que o Senhor possa estar limpando, Senhor, o coração dele e os corações de quem ouve, Senhor. Para que possamos estar com a nossa consciência limpa diante de Ti, purificados pelo Teu sangue e podermos ser edificados na Tua palavra, Senhor. Porque sabemos que só Tu pode edificar a Tua igreja, Senhor. Homem nenhum pode fazer isso. Por isso, te bendizemos, Senhor, nesta noite e engrandecemos o nome daquele que veio para vencer e vencer. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ninguém pode tirar esse título e o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já venceu e a obra está consumada. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o verso 10 e já vamos estar falando o porquê disto. Nós vamos ler como é nosso costume
Diz assim as Sagradas Escrituras, Salmos de número 35, verso 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele de menos pensar, e prendam os laços que os tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha, pois livras o aflito, daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquiadores. Esse salmo, ele é um salmo muito difícil para nós, porque ele é um salmo, dentro da literatura hebraica, chamado salmo imprecatório. É um salmo que, na mente hebraica, é justo e certo. O justo clamar pelo pecador, no sentido de que ele seja ajuizado, de que ele receba correção da parte de Deus. Isso porque na mente hebraica, o pecador, quando se fala do pecador, se lembra-se do pecado. Assim como se fala do homem e se lembra de sua família, quando se fala do pecador, se lembra-se de sua transgressão. Então, até pela lei mosaica, a fim de que o povo, quando habitasse em Canaã, não compartilhasse ou não vivesse de maneira impura no meio de um povo de lábios impuros, era justo e era até a vontade de Deus que aqueles que não fossem justos perante a Deus sofressem a punição divina para a correção. Então, na mente hebraica, é justo, então, pedir que aqueles que perseguem, aqueles que maltratam, sofram juízo. E não é à toa que Davi descreve isso de maneira bem explícita aqui. Olha, os que estão contra mim, Senhor, os que pelejam contra mim, peleja contra eles. Aqueles que pleteiam alguma causa comigo, Senhor, pleiteia tu agora contra eles. Porque eles estão tramando contra mim. E eu sou teu servo. E eu digo isto porque uma vez que o Senhor se fez homem e veio entre nós e nos deu seu exemplo de vida, que foi toda a sua vida, me lembro em primeira mão daquilo que o Senhor diz de maneira muito clara no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que diz: olha, vos direis agora um novo mandamento, uma nova coisa tenho a lhes falar. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem.
E quando eu leio este salmo, percebo então a dificuldade que há entre nós de não conhecer, porque esse texto citado de Mateus é um texto por demais conhecido. E a gente sabe isso. O problema não é saber. A gente sabe. A grande questão é o quanto isso está operando e é real em nosso coração. Porque uma coisa é fato. Todos nós, de alguma forma, temos um limite. E em todos nós temos um senso de justiça próprio. E geralmente isso também não é uma questão meramente cognitiva. Porque às vezes, dependendo do momento que estamos vivendo, o mero pisar no dedão do pé já pode trazer uma ira. E se for um ímpio, a gente vai pedir que o Senhor, como fizeram, né, os filhos de Boanerges, como disse o Senhor, falasse assim: Senhor, manda fogo do céu e detona todo mundo. O que dizer exatamente deste momento que estamos vivendo, onde cada vez mais o homem é egocêntrico e ele é o centro do universo. Ele tem se cada vez mais se colocado como o centro de todas as coisas. Então, se não fez da forma como que eu queria, no tempo do que eu queria e do jeito que eu esperava, então já gera um desconforto no nosso coração. Gerou desconforto, a gente até usa Deus para isso, né? Senhor, dá um jeito nisso aí, ó. Muda, tira daqui, remaneja, faz isso, faz aquilo. E a gente meio que começa a dar ordens a Deus para ele mudar aquela situação. E eu digo que é exatamente tão difícil nós chegarmos a esta realidade exatamente por isto. Porque sermos revestidos, cingidos, como diz as Sagradas Escrituras, nos vestir desta roupa, nos vestirmos desta realidade, onde não vamos buscar o nosso próprio interesse e amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, isso não é fácil. E isso não pode ser feito com meras vistas, a fim de, como se pegasse uma esmola, ou um dinheiro, ou uma benfeitoria, e publicasse, anunciasse para todo mundo e desse para alguém dizendo: olha, eu estou fazendo isso. Estamos falando daquilo que está dentro do coração. Mas é interessante nós lemos até desta forma esse salmo, porque esse salmo é muito nítido. 3 partes fundamentais deste salmo. E nós vamos perceber que a cada final de forma-se de pleitear com Deus, nós vamos ver uma nítida adoração. No final, nós lemos desse primeiro texto, já no final, no verso 9, diz que a minha alma se regozijará no Senhor. A minha alma se alegrará no Senhor. A minha alma se exultará o Deus da minha salvação. Então, na outra parte, depois que nós vamos ler, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Mesmo diante de perplexidade, de perversidade, de perseguição, de angústia e de dor, Davi, no final de tudo isto, ele sempre proclama louvores a Deus. Coisa difícil esta, né? Muito difícil. E aí, por isso que a gente pode até também afirmar que quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é exatamente por essa disposição. Não era do homem perfeito, do homem que não erra, que não falha, mas da disposição de ter um coração totalmente em Deus e de ininterruptamente adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso é tremendo. O verso 1 diz que contende, Senhor, com os que contendem comigo e peleja contra os que contra mim pelejam. É tão difícil a gente passar por momentos ou ver pessoas tão próximas a nós
né? Pessoas que amamos, pessoas que são importantes para nós, entes queridos, família, talvez filhos e até amigos, passando por dificuldades, passando por momentos de adversidades, sobretudo de perseguição, porque este salmo, apesar de ter como seu título falando sobre adversários, mas na verdade o cerne do salmo aponta para aqueles que perseguem, aqueles que estão à espreita da porta, esperando só o momento oportuno para vir e trazer a destruição. É aquele grupo de pessoas que fica 24 horas do dia só olhando, esperando o tropeçar, que é o que o salmista também vai dizer mais à frente. E é tão difícil a gente ver alguém passando por uma situação dessa e simplesmente, naquela ânsia, de certa forma humana, clamar ao Senhor para que o Senhor resolva aquela situação. E se resolver a situação é trazer juízo sobre os outros, então que traga o juízo. Não quer saber se vai ter que matar crianças, vai ter que matar homem, mulher, idoso, não importa. Quem é que está perseguindo? É um povo? Quem é que está perseguindo? É uma família? Quem é que está perseguindo? É uma pessoa? Homem, mulher ou jovem? Não importa. Quem é que está perseguindo? É tal pessoa? Então, Senhor, passa a espada nele. Passa a espada nele. Não conta-se mais a vida dele na terra dos viventes. É exatamente isso que Davi está dizendo no meio dessa consciência hebraica, que a gente não pode perder isso. Se a gente perder isso, certamente a gente vai querer hoje, no nosso contexto, fazer a mesma coisa. A gente vai querer, então, que aqueles que não professam a mesma fé, que é exatamente o que fazem, por exemplo, os muçulmanos. É exatamente isso. Alguém que não professa a fé, né, no Deus Alá, esse é incircunciso. Esse é impuro. E aí a gente pode ter vários filmes, já tem vários filmes aí que mostram, de certa forma, isso. Não, esse aí é o povo, são infiéis. Eles até chamam de infiéis. É infiel, não tem conversa. Faca no pescoço, acabou, tira, acabou, não tem essa de conversa. Se não professou a fé, ela corta a cabeça dele fora. Então, se a gente tentar, se a gente se esquecer dessa questão, a gente vai querer, então, hoje, que em mão do cristianismo, aquele que não professa a fé em Cristo, então, tem que passar pela faca. Aliás, diga-se de passagem, foi exatamente o que aconteceu ao longo da história da igreja. Porque a história da igreja, ela foi banhada, gente, muito sangue. Muito sangue. A própria história do Brasil, por exemplo, foi banhada a muito sangue. A Igreja Católica, quando vem com os portugueses, entram no Brasil, começam a se alastrar no Brasil, a figura dos freis, a figura das autoridades, né, católicas, no seu fervor em imputar a sua religião, né, entre os indígenas, olha, ou confessa ou está fora. Não vai ter negociação, vai morrer de fome, não vamos ajudar. Aí chegaram os primeiros protestantes. E a história fala sobre isso. E aí, para se brigar pelo terreno, no sentido de se ganhar os fiéis, gente, coisas assustadoras. Banhos de sangue mesmo. Batalhas. Batalhas feias, horrendas. Tudo a favor da sua fé. Seja o cristianismo ou o catolicismo. Mas foi o que aconteceu, por exemplo, na nossa nação. A região do Nordeste é repleta desses relatos históricos. Então, Davi está vivendo nesse momento, e é interessante duas coisas apenas que eu quero falar nessa primeira parte, é que o verso 3, ele
eu vou falar uma frase que muito impactou o meu coração. Porque é exatamente assim que nós nos comportamos quando estamos vivendo em dias semelhantes ao que Davi estava vivendo. Depois de ele dizer de pedir ao Senhor que reprima os passos dos perseguidores, ele diz: Senhor, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. É como se a voz do Senhor sumisse, é como se não houvesse mais direção, é como se Deus se calasse, é como se Deus não estivesse vendo exatamente aquele momento de angústia e de dor. E é exatamente assim que pelo menos eu me sinto diante das pseudos injustiças, porque nós nomeamos de injustiças. Achamos que se passamos por alguma dificuldade, poxa, isso é uma injustiça. Parece que o Senhor não está vendo a minha... Parece que o Senhor está contra mim. Senhor, vê que eu estou aqui te servindo, estou te buscando, eu estou orando, eu jejuo. Né? E a gente começa a dar várias justificativas, né? Pô, estou sempre presente, eu oferto, eu me preocupo, eu zelo pela obra. Mas e essa situação? E esses caluniadores? E esses que me perseguem? E esses que falam contra mim? Esses que mentem contra mim? E aí a gente começa a tentar se justificar diante de Deus e pedir: Senhor, não vai ter palavra de salvação? Não vou ver a tua salvação. Até quando, Senhor? O Senhor não vai ver a minha angústia do meu coração? Até quando eu vou permanecer envelhecido? Até quando os meus ossos vão continuar sendo triturados? Até quando a minha honra vai ser abalada? Até quando o meu testemunho vai ser envergonhado? Senhor, não vai ter salvação. A minha alma não escutará. Ei, meu filho, eu sou a tua salvação. Isso vai a níveis tão profundos de que, numa consciência também de uma mente hebraica, Davi chega a dizer o seguinte: Senhor, não manda anjo, não manda exército, não confunde o exército, não faz nada, não confunde os meus adversários, não faz nada, Senhor. Mas antes vem tu mesmo, como se fosse: Senhor, desce do céu e vem e resolve essa questão. Porque quando ele diz o seguinte: seja como palha ao léu do vento, e impelindo o anjo do Senhor, que Davi está dizendo: Senhor, vem, não manda ninguém, vem você e resolve essa situação. Porque a minha alma só vai ter descanso quando o Senhor levantar da cadeira, romper o céu, descer a terra e resolver essa questão. Enquanto o Senhor não fizer isto, a minha alma não terá sossego. Eu vou continuar achando que o Senhor virou as costas para mim. Eu vou continuar achando que, apesar de eu te servir e de ser servo, o Senhor continua contra mim. Eu fico imaginando como não estava o coração de um homem que apenas buscava servir a Deus de todo o seu coração. Apesar do Salmo não dizer que momento é esse, a gente pode, de alguma forma, tentar aqui meio que tatear algum momento do momento da história de Davi para ele dizer tais palavras. E me veio a recordação do momento da história de Davi, que foi exatamente o começo do seu caminho. Porque o verso 7 diz que sem causa me tramaram laços e sem causa abriram cova para a minha vida. E aí eu me lembro de Davi, que ainda não era rei, ainda que tenha sido ungido, é perseguido duramente por Saul. Eu fico imaginando alguém que tem uma promessa, é ungido para confirmar, ratificar aquilo que Deus havia falado pela boca de Samuel. Ele sabe que isso vai acontecer. No seu íntimo, ele sabe que isso iria ocorrer. Mas ele vê
mesmo se achegando ao rei, né, para cuidar do rei, para expulsar os seus espíritos perturbadores vindo da parte de Deus, mas não por uma, mas pelo menos por duas, se não mais, Davi tendo que se esquivar para não ser morto. Porque o rei Saul, na sua ira, lança uma lança para acabar com a sua vida. Eu fico imaginando não somente Saul. Se toda a história se resolvesse somente em Saul, a gente poderia dizer assim, poxa, está tudo bem. Dá para relevar. É apenas um, né? É o rei enciumado, é um rei doentio, está tudo bem. Mas não era apenas o rei. Não era apenas o rei. Vocês imaginam um pastor de ovelhas. Pastor. Homem franzino, pequenino, chegando diante de Saul, de homens como Abner, que era general dos exércitos, de homens diante de multidões de soldados valentes que guardavam a Israel, guardavam a vida de Saul, e esse Davi franzino chega diante de Saul a tal ponto, depois de matar Golias, de ser chamado escudeiro do rei. Aí você fica imaginando aquelas outras pessoas que estavam ali, né, o general e os seus soldados, olhando aquele homem que até ontem era pastor de ovelhas e agora era escudeiro do rei. Aí fica imaginando as intrigas que não ocorriam entre eles. Era exatamente isso que eu sugiro, não que a palavra nos diz que é esse momento, mas exatamente isso que acontece. E o que se reflete isso na nossa vida hoje, na prática? O que eu enxergo é exatamente o ciúme que muitas vezes está impregnado dentro da comunidade cristã. Sabe como eu enxergo isso? É apenas a minha ponderação, irmãos. De pessoas que chegam, pessoas que se achegam ao Evangelho, pessoas que tenham de fato um encontro com Cristo, passam a viver para Cristo. São pessoas que, por misericórdia e graça, Deus derrama dons, talentos, como Deus deu a todos nós. E aí esta pessoa começa a usufruir o seu dom, o seu talento. Sempre tem um profeta velho, né? Sempre tem. Sempre tem um profeta velho na comunidade cristã. E aí um profeta velho vê aquele profeta novo, cheio de gás, cheio de fôlego, cheio de vontade, cheio de intrepidez, cheio de ousadia, cheio de amor. E aí olha, estou eu aqui nesta tribuna há 50 anos, me chega essa figura aqui há 5 meses e já faz a metade das coisas que eu levei 50 anos para fazer. Amados, eu falava isso hoje com a minha sogra, agora há pouco. E no compartilhar ali com ela, eu fiquei pensando exatamente sobre isso nesse momento. Deus deu a vida. O Filho de Deus deu a sua vida, não por mim e não por você, como nós dizemos. Pode até soar contraditório, eu vou explicar. Deus não morreu por mim, ou pelo Rafael, ou pelo Alexandre, ou pelo Pablo. Deus morreu em favor do seu corpo. Deus deu sua vida pelo seu corpo. O fato é, uma vez que nós recebemos pela fé o Filho de Deus, homem, Deus, crucificado na cruz do Calvário, mas ressuscitado no 3º dia, então isso nos torna parte do corpo. Aí somos um corpo, quando estamos unidos. E Deus deu a vida por este corpo. Qualquer pessoa que está fora do corpo
então o sacrifício de Cristo é em vão. Em vão. Mas Deus deu a sua vida pelo corpo. E há pelo menos 3 referências bíblicas nas cartas de Paulo. E a grande questão é que às vezes estamos nas nossas comunidades e nós não nos comportamos como um corpo. E tanto para o bem quanto para o mal. Isso é muito ruim. Muito ruim, gente. E aí eu fico imaginando, depois até essa minha ponderação com minha sogra, que se é no corpo, na unidade, na verdadeira comunhão que Deus derrama a bênção e também a vida, Salmo 133, se Deus tem feito coisas em nossas comunidades, então eu posso pensar que o que Deus tem feito são apenas pingos, chuviscos. Porque a vida que flui do Espírito e a bênção, que seria a chuva, ainda não veio em muitas situações, porque a comunidade ainda não desfruta da realidade da comunhão, do corpo. Porque a gente fica olhando para o mais novo e acha que o mais novo está tendo mais privilégio do que nós que estamos lá mais tempo. Aí olhamos para o camarada que está no momento de dificuldade e aí a gente se coloca no papel de juiz. Né? A gente faz literalmente, gente. Meus irmãos, é literalmente isso. Quando vemos o irmão numa dificuldade, vemos o irmão numa situação, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente o que os amigos de Jó fizeram. E aquele lá? Pode ter certeza. Tem pecado lá. Tem pecado lá. Tem alguma coisa errada. Não vive cabisbaixo, está acontecendo isso, tem pecado lá. E a gente parece que assim tem parece que tem aqueles insights assim, fenomenais, e a gente parece que a gente resolve tudo tão rápido, né? Olhou, bateu, viu, e é isso, já temos, né? Olhou, já discerniu, já definiu a causa e já deu o veredito. É uma coisa assim tão instantânea. Se fosse até no processo de lei, né, do nosso país, levaria meses para se definir ali o que ia dar a causa. E muitas vezes a gente, no mero bater de olhos, a gente já está definindo vereditos e definindo juízos e causas. Davi diz que aqueles homens, sem motivo nenhum, e é isso que me intriga, porque Davi aqui não está dizendo de alguém que não conhecia. Não eram os filisteus, não eram amonitas, não era um povo estranho, era gente da sua própria casa, da sua própria família, do seu próprio povo. Sangue do sangue. E é por isso que causa tanta dor. É por isso que a gente, de alguma forma, pode se identificar com tanta dor. Porque aqueles que, de fato, né, não tem muito a ver conosco, ainda que seja aquela ordenança do nosso Senhor Jesus, de amar os inimigos, mas dói muito, gente. Quando a gente apanha e leva uma apunhalada de quem a gente nunca esperou levar. Daquele que está junto, daquele que está de braço dado, daquele que está caminhando junto, daquele que viu vitória juntos, daquele que conheceu talvez a Cristo juntos. Dói muito. Só quem passa por esse momento sabe o quanto dói. Somente aquele que passa por um momento de confiar, né, sua vida, sua intimidade, seus desafios, suas limitações, dói de ver aquele que antes estendia a mão e dizia: calma, meu amigo, estou aqui contigo. Agora é o primeiro a levantar o pé para que você caia. Só quem passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. E é por isso que Davi grita, Senhor, até quando a minha alma não ouvirá que Tu és a minha salvação?
É quando, Senhor? Quando? Quando virá o teu socorro, Senhor? Quando virá de fato esse sol da justiça? Quando chegará de novo este sol na minha vida, Senhor? Porque as perseguições são tão grandes, são como nuvens que impedem que esse sol novamente raia na minha vida. Os dias são escuros e maus. E nesse momento de vida que estamos vivendo, e peço perdão a vocês, até com certa ousadia, eu vou dizer isto. Isto não está apenas acontecendo no mundo. Porque se estivesse acontecendo em gente que não tem temor a Deus, em um povo que não conhece o Deus amoroso, o Pai amoroso que nós temos conhecido, era justificável. É justificável. Mas por alguém que tem esse conhecimento, é muito difícil, gente. É muito difícil. E é por isso que Davi fala desta maneira. Davi diz ainda que na trama dessas pessoas, no verso 8, na própria maneira delas se conduzirem, daqueles esquemas, naquelas artimanhas, naquelas ciladas, Davi pede que, Senhor, quando eles armarem ciladas, façam com que eles se caiam nas ciladas. Eles mesmos tropecem nos seus próprios pés. O que Davi está dizendo é exatamente isso. Tropecem nos seus próprios pés, para que não venha tamanha angústia sobre a minha vida. E esses dois versos que nós vamos ler agora, eles são exatamente o centro dessa primeira parte, desses versos. A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e necessitado dos seus extorsionários. Davi agora, o sol rompe a nuvem, entra novamente e a luz alumia novamente o seu coração. Alumia novamente o seu coração. E eu, quando li isto, eu lembrei de um outro rei, muito conhecido nosso. Ele é nada mais, nada menos do que bisneto de Davi. E é interessante o tempo que se passa entre Davi e ele. Pouco mais, aliás, de Roboão a ele, vai a mais ou menos 20 anos. Não tenho aqui a precisão entre Davi e Roboão. Mas de Roboão até a ele, só passou-se 20 anos. E o seu nome é o rei Asa. E diz a palavra do Senhor que Asa andou em todos os caminhos do seu pai, diz as Escrituras, algumas versões, Davi. Ele destruiu os altos que Roboão tinha proporcionado, vocês conhecem a história. E depois de ter solidificado novamente o reino do sul, se levanta um inimigo, Zerá o etíope. Zerá se levanta com um grande exército. Aliás, diga-se de passagem, o maior exército da história. O maior exército. E diante daquela situação, com menos da metade dos seus de soldados para combater, Asa busca o Senhor. E ele diz algo muito importante. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 14, verso 11. Alguém pode ler, por gentileza? 14, 11. 14, 11.
Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Texto lindo, testemunho lindo. Porque Asa faz a mesma declaração de Davi. E o que eu penso que Davi está nos ensinando nesta noite é que ainda que haja perseguição injusta, ainda que haja calúnias, ainda que haja vergonha, ignomínia, bom é buscar a salvação no Senhor. Bom é esperar pelo auxílio do Senhor. Bom é ver a salvação do Senhor. Nesses momentos, mais do que nunca, não é um momento de procurarmos a nossa própria justiça. Não é momento de batermos no peito e dizermos que temos razão. Não é um momento de dizermos que estamos certos. Não é um momento de gritarmos por justiça. Mas é um momento de esperarmos pela salvação do Senhor. Porque esta salvação vem, porque entre o poderoso e o fraco, Deus faz o fraco ser mais forte do que aquele poderoso. E foi exatamente isso que aconteceu com Asa. Certa vez, irmãos, aconteceu comigo um episódio e que veio uma palavra do Senhor e que a única coisa que eu posso resumir fluiu de uma forma tão espontânea. E depois eu fiquei pensando, Senhor, de fato essas coisas só podem ser feitas pelo Teu Espírito. Minha esposa, quando saiu do trabalho, ela tinha uma remuneração para receber, direitos trabalhistas. E aí, o patrão dela fez um cheque para sacar direto no boca do caixa. E ela falou o seguinte, ela falou assim, poxa, eu não queria tirar esse dinheiro e ir para casa de ônibus e tal, ficar preocupado, né, de tirar. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar um jeito, eu vou te buscar, não sai de lá, me espera no seu trabalho, eu vou lá, eu vou te buscar, a gente pega esse cheque, a gente vai no banco lá perto de casa, né, na época eu morava na freguesia, a gente vai lá no boca do caixa, a gente saca o dinheiro e já vai direto para casa. E aquele dinheiro, gente, tinha propósitos, coisas que nós já estávamos esperando em Deus. E aí eu vi sabe aquela coisa assim, poxa, é a provisão de Deus, certinho, né? É aquela coisa até dos centavozinhos de casar, né? Vocês já viveram alguma coisa parecida? E ele falou assim, é tudo certo. Esse aqui vai ocupar aqui, ali, vai dar tudo certo, ainda vai sobrar um negocinho pra gente fazer assim, dessa forma. Mas quando eu planejei isso com ela, porque eu olhando para ela, achei que ela seria, ela indo sozinha era indefesa. Mas eu falei assim, não, pô, eu vou botar um respeito, né? Sei que eu sou magrinho, né? Mas pelo menos, né? O homem tá ali cercando, né? Aquela coisa do homem mesmo. E aí, beleza, fizemos isso. Vamos ao banco, chegamos no banco, demorou, gente. Eu fiquei até um pouco assim, intrigado, demorou, foi lá dentro, pesquisou, voltou, liga de novo, não liga e tal. Para resumir, para não alongar, tiramos o dinheiro, sacamos o dinheiro. Eu escondi o dinheiro em duas partes, botei assim no meu bolso e fui para o estacionamento das Sendas, que os irmãos aqui conhecem ali na freguesia. Tudo bem. Peguei, entrei no carro. Quando entramos no carro, nós oramos. Demos glórias a Deus. Senhor, obrigado por esta provisão. Leva-nos em segurança para casa. Saímos com o carro. Gente, nós não andamos 300 metros. Andamos 300 metros, paramos no sinal, Rua Tirol. Vocês todos aqui conhecem. Parei ali no sinal, perto do posto de gasolina ali, na Tirol.
Quando eu parei o carro ali, estava com o vidro só uns 4 dedinhos abertos, e falando com a Nina, né, minha esposa, tá. Nessa de falar com ela, quando eu olhei para cá, uma arma, sei lá, pistola, o que seja, na minha cabeça, literalmente na minha cabeça. O camarada já falou, ó, sai, eu sei que você saiu do banco agora, tá com tanto, tá assim, você sabia de tudo. E aí eu fui, a gente aquela pressa toda e tal. Naquele dia Deus deu um grande livramento, que naquela mesma hora, Deus levantou o pessoal aqui na igreja para levantar um clamor que uma serva lá tinha dado à minha sogra. Olha, falou para minha sogra, Deus está dando um grande livramento aos teus hoje, agora. E aí, lembra que você estava? E aí, a gente deu o dinheiro, ele arrancou, eu tinha um cordão, ele arrancou, ele levou e tal. Por que eu estou contando tudo isso? Eu fui para o trabalho, e lá um servo do Senhor, quando tomou conhecimento, num dia lá em oração, ele falou assim, assim diz o Senhor, quer juízo ou quer misericórdia? Eu assim, gente, eu me senti tão pequeno. Senhor, quem sou eu? A primeira coisa que veio no meu coração é, quem sou eu para pedir juízo para alguém, Senhor? Quem sou eu para pedir juízo para alguém? Não, Senhor. Misericórdia na vida daqueles homens, porque eles não sabem o que fazem, mas que lhes sejam abertos a porta da salvação. E o Senhor falou, porque queres misericórdia, misericórdia encontrará. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ainda que se pague o amor com o ódio, só o amor é que liberta, só o amor é que cura, só o amor é que transforma. E esse é exatamente o convite de Deus para nós, viver na prática. Porque amar o Pablo, pô, gente, isso é fácil, né? Tá tranquilo, né? Mano, tranquilo. Amar a Flávia, poxa, gente, casal, tranquilo, gente, isso é maná, isso não é nem praia, é maná. Mas, e aí? O que fazer? Aqueles que estão levantando falsos testemunhos, porque é exatamente o que disse Davi. Aqueles que mentem. Que diz, tá vendo aquele lá? Ih, aquele lá é assim. Aquele lá fez isso. Ó, numa situação assim, e aí pinta, né? Aquele quadro esdrúxulo. E vocês sabem muito bem que, humanamente falando, todo ser humano tem a tendência de se rotular as pessoas. Pode entrar numa igreja. Conversa 5 minutos com alguém. Fala, ó, ele ali é 7-1, ele ali vive tropeçando, aquele ali não paga conta, aquele ali diz que é uma coisa, mas ele é outra, aquele ali é assim em casa, e aquele ali xinga palavrão, aquele ali diz que dá dízimo na oferta. Pode ver, tem um monte. Tem rótulo. Rótulo para todo mundo. Rótulo para todos. Até os pastores não são isentos dos rótulos. Até os líderes da igreja não são livres dos rótulos. Davi também não foi livre e foi rotulado. E quando somos rotulados injustamente, certamente, ainda que nós não façamos isso, né, gritamos e queremos nos justificar, o nosso coração grita como deve gritar. Salvação, sim. Salvação. Hoje eu falei com o Rafael sobre algo que muito falou ao meu coração, com um pastor que esteve em nossa igreja. E desde que ele falou aquilo,
Eu nunca mais me esqueci, gente. E eu tenho feito o possível e pedindo a graça de Deus. Quem defende o servo de Deus é o próprio Deus. Quem defende cada um de nós aqui, cada um daquele que entregou a sua vida ao Senhor, quem defende é o Senhor. E é o que Davi nos ensina nesta noite. Injustiças, amores, perseguições, privações, tribulações, falsos testemunhos. Não se preocupe, o socorro do Senhor virá. O socorro do Senhor virá. Tão certo quanto o sol, que a cada manhã se põe ao alto e ilumina toda a terra, o socorro do Senhor virá. Mas o desafio para nós, seus filhos, é tão somente confiar e esperar no Senhor. Porque quando nós nos debatemos, quando nós começamos a querer nos justificar, então estamos fechando a porta da salvação de Deus. E aí queremos usar a nossa porta de salvação, a nossa porta de escape, a nossa porta de alívio. Não é essa porta que Deus separou para nós. Não é apenas um versículo decorado, mas é exatamente aí que a palavra deve operar em nosso homem interior. Todas as coisas cooperam. De alguma forma. Não depende se a gente entende tudo no começo, no meio, no final. Mas também, como o Senhor falou ontem muitas vezes, o justo viverá pela fé. Então, de alguma forma, eu preciso e nós precisamos crer que todas as coisas cooperam. Seja para a nossa própria edificação, para a nossa mudança, para a nossa transformação, ou até mesmo simplesmente para a edificação de outro, ou ainda mais, para a salvação de alguém que possa ouvir esse testemunho, ou daquele que está envolvido naquela situação. Por isso, no momento de angústia, não é o momento de procurarmos as nossas soluções. As nossas soluções vão ser como o remédio de dor de cabeça que tomamos quando estamos sentindo a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça não é uma dor em si mesma. A dor de cabeça é proveniente de N fatores. Pode ser o mal do fígado, o mal do estômago, pode ser qualquer coisa. Mas aí a gente toma um remédio de dor de cabeça, aliviou, acabou o sintoma, estamos bem. Mas muitas vezes tomamos remédio de dor de cabeça, mas o problema, a causa, não foi tratada. Quando a gente busca uma solução nossa, a gente só está tomando remédio de dor de cabeça. A gente só está aliviando a alma. E é só momentâneo. Porque daqui a pouco vai surgir outra dificuldade e aquele remédio, aquela aspirina já não vai mais operar. Só quem pode saciar, como diz aquela canção, sacia minha sede e lava o meu interior, como Pablo orou. Só quem pode saciar a alma do homem é Deus. Porque Ele conhece na integralidade e na perfeição. Nenhum de nós conhece sequer totalmente o próprio coração, os próprios desígnios do coração. O próprio Davi também orou desta forma. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Prova-me, vê se há caminho mau em mim, porque eu não conheço. Eu não conheço. Livra-me das trevas que me são ocultas, porque eu não conheço. Hoje está velado. É como se eu estivesse esperando alguma coisa acontecer, como aquela ratoeira que, pum, caiu o peso, pum. O nosso coração às vezes é assim.
Quantas vezes eu fui perplexado comigo mesmo. Como é que eu pude falar tal coisa? Fazer tal coisa? Parecia que o meu coração já estava ali só com uma armadilha. Esperando a coisa acontecer. Aconteceu, pronto. Seja a ira momentânea, seja a vontade do ego momentâneo. E você fala assim, meu Deus, como que eu fiz isso? De que forma? Porque estava velado o coração. Mas para Deus não há nada oculto. Nada está oculto. Quem se assemelha a ti, Senhor? Livra o aflito daquele que é mais forte do que ele, o mísero e necessitado dos seus extorsionadores. Quem se assemelha ao Senhor, que nunca tarda no seu socorro. Eu sei que cada um aqui já deve ter experimentado aquela coisa do Senhor, eu não suporto mais. A gente tem essa frase, né? Não suporto mais, não aguento mais. 45 segundos dela. Não dá mais para. O juiz fala assim, dá mais 10 minutos. O juiz está maluco. Exatamente, né? A gente tem isso, a gente não dá mais. Cai um alfinete, vai cair a casa toda. Cai só um alfinete. Mas ele nunca tardou, e jamais tardará. E Davi está testemunhando disso. Porque quando ele diz que todos os meus ossos dirão, é porque ele sabe que vai chegar esse momento. Ainda que seja 8 minutos de prorrogação ou 10 minutos de prorrogação. Vai chegar. A diferença é que quando nós estamos só esperando o 45 bater, a gente vai encerrar ou a gente vai esperar os 10 minutos, os 8 minutos. Vamos suportar mais um pouco. É esse o nosso desafio. E eu posso dizer, no tempo que estamos vivendo, e no que nos diz as Sagradas Escrituras, essas coisas vão piorar. A perseguição vai piorar. Por isso o Senhor falou, o amor de muitos já se espera. Que amar quando está tudo bem. Mais uma vez, é tranquilo. É fácil. Fácil. Fácil quando você pega o irmão e o irmão está ali, ó. É outra coisa instantânea, né? Aquela coisa de, não, presta 10 reais, toma. Isso aí que é igreja. Mas é legal, que aí. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Não, presta 10, 10. Aleluia! Senhor, como tu provém, Senhor, como tu és benigno. Não, me presta 5 reais. Não tem. Pronto, cara, falou, não tem. Aí está. Não dá, né? Tem coisas que não dá para esconder, né? Na hora, cara, fecha. É na hora. Tem uma até dá um torcicolo, né? Meio assim, né? Dá uma esquivada. Tá bom, meu amor. Tá bom, irmão. Obrigado, tudo bem. Fica na paz do Senhor. E ele já vai se retirando. Mas quando as coisas estão contraditórias daquilo que a gente imagina, é exatamente aí que é o convite de Deus para nós. O convite de Deus para nós, meus irmãos, e não ouso aqui dizer como quem já está experimentado, o convite de Deus para nós é remover todos os limites do nosso interior. Todos. Não pode haver limites para nós. Sinceramente, eu não posso dizer para vocês como é que isso funciona na equação elementar do nosso homem interior. Porque cada um tem a sua equação. Mas a proposta é universal. Não dá para dizer, eu só vou caminhar uma milha. Não dá para dizer, eu só vou até aqui.
Não dá para dizer. Porque o Senhor nos convida exatamente a ir além. Porque Ele foi além. Ele tinha todo o direito. Todo o direito. Se alguém que tinha direito, era Ele. Ele tinha todo o direito de chegar no templo, pegar aquele sacerdote, fazer assim como se fosse uma bolinha de papel, jogar longe, fazer parar lá na Babilônia. Se alguém que tinha direito era Ele. E não há como nós não lembrarmos que diante de chutes, de cuspes, de chibatadas, de açoites, é tu, Cristo. Diga-nos, faz alguma coisa. E aí a palavra diz a eles, tem que trabalhar no nosso interior. Mover, levar a matadora. Muda. 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 Sim, Senhor. Seja feita a tua vontade, mas não a minha. Reveste-me de graça, Senhor, porque eu não posso suportar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele suporta, como homem, para dizer para nós nesta noite. Ele diz que não pode ir além. Nessas horas a gente não usa o texto de Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para ganhar a casa, o carro, a conquista profissional, a carreira, aí a gente usa. A ascensão profissional, aí a gente usa. Mas objeto de escárnio, aí nós vamos ver o segundo evangelho concorrendo assim, ó, paulatinamente, simultaneamente com os evangelhos genuínos. Cruz? Pra que cruz? Jesus já sofreu, já pagou tudo. Não tem nada de cruz não. E sai dessa. Ih, você está vivendo no Antigo Testamento. Sai disso. Aí a gente diz que não precisa. Aí a gente vai ouvindo esse evangelho que está concorrendo. E não pasmem, meus irmãos, tem ganhado cada vez mais amigos. Cada vez mais. Muita gente que conhece a verdade. Sim. Exatamente. Eles mesmos, aliás, eles mesmos se levantam como apologistas desta nova teologia, desta nova doutrina. Mas o convite para nós é remover e ir além. Porque foi exatamente o que Cristo fez. Mais um texto de Filipenses, capítulo 2. Porque ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Mas antes, esvaziou-se de si mesmo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso. Se destituiu de toda a sua glória, todo o seu esplendor. Saiu da eternidade, saiu de diante de anjos, querubins, serafins, daquele coral que nunca para, nunca parou e nunca parará. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Rompe e passa conosco 33 anos, aproximadamente. O nosso convite é para nós irmos além. Vamos avançar por conta do horário. A partir do verso 11 nós vamos ver agora um novo momento de Davi. Nós vamos ler até o verso 18.
levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. 12. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração. E reclinava sobre o meu peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessaram. Como vi bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Viu como se repete novamente? Final dessa parte, mais um testemunho de louvor a Deus. Mas Davi continua dizendo que os seus perseguidores não falavam de coisas que eram verdade. Mas antes, da mesma forma como aconteceu depois com o Senhor, arrumaram testemunhas falsas para levantar um falso testemunho contra ele. E coisa difícil é lidar com a falsidade. Como é que nós estamos lidando com a falsidade, né, hoje? Uma coisa que a gente pode ver também, você falou em relação, antes de começar o reinado dele, a gente vê algo também parecido com esse salmo aqui, é sobre Absalão, né, filho dele, quando estava na frente ali, quando o povo ia vindo, ele começava a falar mal, tentando levantar falsos testemunhos, né, quando cai também nessa ideia, também poderia ser nessa hora que ele fez esse salmo aqui, né, em relação ao próprio filho dele, que perseguiu, mais na frente perseguiu, no início pegou como se fosse o braço direito dele, se não me engano, acho que era o general, ou no conselheiro, né? Um dos conselheiros de Davi, puxou também ele, fez se voltar contra Davi, né? E começou aí a perseguição, né? Talvez possa ter sido nessa hora também, né? Sim, colocado também sobre esse prisma, mais uma vez ratificando, além de ser povo, ainda era sangue. Alguém que estava junto, que dormia próximo, na mesma casa, sobre o mesmo teto. Como nós lidamos com isso, meus irmãos? Como nós estamos lidando hoje, século XXI? Como nós estamos lidando com essas coisas? Será que estamos indo além? Ou será que essas coisas, quando começam a se desenhar esse cenário, a gente repreende como se fosse um agir maligno? Na verdade, muitas vezes é o próprio Senhor permitindo que aquilo venha forjar em nós o seu caráter. Como nós lidamos com a falsidade hoje em dia? De pessoas que estão junto de nós, até no mesmo teto, sobre a mesma casa, sobre a mesma parentela, com amigos, de pessoas que não sabemos como a gente consegue retribuir o amor e o bem com o mal. Vocês acham que é só Davi que passou por isso? Eu acho legal quando você falou esse lance da mentalidade hebraica, né? Eu não tinha essa ideia assim. Eu achava na minha cabeça que era mais ou menos assim, né?
quando a pessoa passou uma situação dessa, como Davi, eu acho que eu imaginava assim, como ele não tem ninguém para dizer isso, né? Como ele não quer, ele, digamos assim, tomar essa causa, né? Agir diretamente, e como não tem ninguém que ele possa falar, eu imaginava assim, que Deus era o único que poderia ouvir, até entre aspas, essas barbaridades, mas assim, para quem mais ele ia desabafar, se não pro grande amigo dele, né? Que era Deus. Então eu imaginava assim, que à medida que ele ia falando para Deus, ou colocando para fora aquilo que ele estava sentindo, porque aquilo que Deus fala assim, antes que a palavra saia da sua boca, eu já conheço. Aquilo estava dentro de Davi. Aquela angústia, aquela aflição, toda essa situação, esses conflitos que ele estava vivendo. Então eu acho assim, que à medida que ele abria, falava isso para Deus, parece que em alguns momentos, pelo menos de 10 salmos, né? Aquilo saía e ele, ao mesmo tempo, parava, louvava, agradecia a Deus. Eu estou falando não apoiando assim, mas vendo o lado humano. Sim. Né? É claro que você colocou bem o fim lá de Estevão, né? Assim, que é o início, né? O nosso lado humano, né? É o que você falou, né? A gente não é nem a falsidade da outra, é a gente mesmo pode ser falso quando ora também, né? Estevão, quando orou dentro da sinceridade mesmo, Senhor, não conte sobre ele esses pecados, né? Mas acho que até lá tem um caminho, né? Esse caminho às vezes é mais longo do que a gente imagina, né? Sim. Eu acho que um exercício desse assim, que Davi fazia era um pouco disso, a gente chegar e, não sei, né, falar para Deus, né? Como tem um salmo também forte que ele fala assim, que os filhos dele, né, sejam lançados na penha, né? Que os filhos da Babilônia sejam lançados, né, nas pedras, né? Porque Porque tá ele, certo, né? porque ele lembra assim, né, do quanto. É o que você falou, ele estava num tempo de guerra, né, onde a espada entrava no pescoço do outro, né? Exatamente. Estava num tempo assim, onde o amigo dele perdeu o filho, ele estava dando um contexto assim, né, também, né, um pouco diferente. Naquela época era o olho por olho, Era o olho por olho, tinha a espada e tudo. Exatamente. E assim, a situação não era uma situação um pouco difícil, imagina que ele estava vivendo. E essa coisa, né, sendo ele um homem já misericordioso, que poupou tantas situações, devia ser uma situação realmente, você falando, eu fiquei pensando assim, para ele chegar, assim, devia ser uma situação absurdamente muito difícil, assim, que ele ia estar atravessando. Você observa uma coisa interessante. Davi, ele não estava pedindo justiça para se opor contra o seu inimigo. Ele pedia justiça para a salvação dele. Porque se o inimigo o alcançasse, ia matá-lo. Não só Davi, a questão é totalmente espiritual aí. Ia matar a promessa de Deus que através da vida de Davi, o Messias viria, através da linhagem de Davi, o Messias viria. Então essa perseguição que ele mesmo, não estou entendendo, eu estou em paz, eu não estou fazendo nada, conforme ele coloca no texto, eu não estou fazendo nada, eu estou sem culpa. Na realidade não tem nada a ver com a pessoa de Davi, mas o propósito de Deus na vida de Davi. É a mesma coisa conosco. Por que o crente hoje ele é perseguido? Por que o crente hoje ele é afligido? O diabo sabe e tem certeza do que está fazendo. Não se iluda. O diabo ele sabe e tem certeza do que está fazendo. Nós hoje representamos a graça, a multiforme graça de Deus. Né? Nós somos o fruto do que aconteceu, o propósito de Deus que se cumpriu através da vida de Davi. O diabo vai querer fazer o que através da nossa vida? Nos anular. Porque é através da gente que o evangelho é pregado, através da gente que pessoas são curadas. E a gente vai propagando aí a graça do Senhor, vai contagiando, e não há quem não se dobre diante do Senhor. Né? Eu lembro que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso não é só uma questão de eternidade. Você vê Cristo na vida de uma pessoa, não tem ser humano que não se prostre. Quando a pessoa tem a revelação de Deus na vida da pessoa, não tem quem não se prostre. Lá em casa eu estava comentando um rapaz, o Rafael trouxe um exemplo até melhor do que o dele. Não sei se você trouxe exemplo daquele do trabalho, que ele foi perseguido. E o rapaz perseguido, ele não falou nada no trabalho, ele ficou quietinho. E a mulher chegou para ele e falou assim, eu te persigo, eu falo mal de você, eu te calunio, você quieto, você... O que está vendo? Eu quero um embate, eu quero embolar contigo. Né? E ele
começou a chorar, né? Porque Deus havia falado com ele que ele fazia a mesma coisa como o Senhor. Eu trouxe uma experiência. Ou seja, aquela experiência, a mulher viu Cristo através da vida dele, viu que ele era um cristão de fato, e ela ajoelhou, aceitou Jesus na hora, né? Então, eu creio que essa batalha espiritual está mais ligado a um plano, propósito de Deus na vida de Davi. Né? Isso fica assim, bem nítido, né? Que é uma luta, como a nossa luta é espiritual. Coisas que você vê homens do passado, aquele cara que escreveu aquele hino, se a paz a mais doce, se a paz a mais doce quiseres gozar, que não perdeu a família no naufrágio. Né? Você vê que mesmo nessa batalha houve aquele processo ali difícil, ele passa aquela experiência e quantos foram alcançados? Até através dessa letra mesmo, né? Um testemunho vivo daquele homem. Acho que a nossa luta não vai ser diferente. Não vai ser diferente hoje. Eu não vejo diferença, não. É embate. É seguir mesmo o que o Senhor está falando. Né? A gente se revestir, buscar mesmo, estar nos pés dele, porque Davi tinha isso de bom. Davi, meu irmão, ele estava ali nos pés do Senhor, ali na rocha, batendo ali, clamando ali, buscando ali. E Deus, parece até que não ouvia Davi, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Deus dava livramento para ele nos 45 segundos. Isso aí traz experiência, né? Como é difícil a gente pensar. Você está falando, Xande, É eu acho que o crente... Na prorrogação Falou que tempo. todo mundo tem vontade de falar. Às vezes não fala, né, mano? Para dar A gente vitória fica pro cara. quieto, né? O crente tem que... Fácil não, O cara. crente, né? O servo de Deus tem que se acostumar com uma palavra, né? Se tem as marcas, né, que existem hoje aí, né, de roupa, né, essas coisas todas, acho que o crente, de certa forma, tem que ter isso como marca, que é a vida paradoxal. É os paradoxos. Paradoxo. Vai estar, a casa caindo, o trabalho se despencando, e aí você vai viver uma realidade em Deus, com Deus. Mas para viver isto, tem que passar pelo momento. Se não passar, não vive o momento. Pela ainda de Tem Deus, que né? passar. Ainda que não haja gado no Exatamente, curral, ainda que a exatamente. figueira não deu fruto, ainda que... Porque quando dá tudo lá, né, varão, aí não tem ainda, né? Aí, Tem gado, tem leite, tem carne, tá tem igual sombra. Jó, né? Tá tudo lá. Agora, uma coisa me consola. Olha, uma coisa me consola. O propósito é do Senhor. Ah, sim. O propósito é de Deus. O que há também muita confusão no nosso meio nesse sentido hoje, né? Porque quando as coisas acontecem, estejam acontecendo, ainda que seja até por interferências indiretas, vamos dizer assim, do maligno, no sentido de, né, promover situações, não essa coisa né, de ataque direto, mas se cria situações, é óbvio que muitas vezes é o Senhor que vai mandar o vento. Não, deixa lá o vento lá. Deixa lá o Tem vento. outra. O propósito Vai de vir a Deus, seca, vai vir. o propósito de Deus, a vitória é certa. Você vê que Davi passou por Absalão, Davi passou por midianitas, amalequitas, Davi passou por jebuseus, Gigantes, antes e gigantes. depois, no final também essa Cara, guerra quando o de propósito é de Deus, cara, não tem muralha, não tem barreira, você vai chegar no alvo, e se você não chegar, Deus vai te levar. Carrega, né? Não Carrega. tem alguém para te carregar. Carrega. Meu irmão, a vitória é certa. Isso me consola. Porque, independente da minha força, eu vou escorregar, cara, até o propósito, até o onde Deus quer, meu. Então tá ótimo, assim, a gente chora, a gente tem essa visão, né, que a gente tá, a luta e tal, mas a gente também tem que se regozijar com a graça de Deus, que ele não deixou Davi cair na mão de inimigo nenhum, morrer. Davi não morreu assassinado, morreu de velho. Davi morreu com 70 anos, de velho. Foi isso um privilégio, né? O propósito de Davi se cumpriu não só, né, na vida de Davi, como na descendência de Davi.
a Áquila mandou matar aquele menino, né? Mandou matar os próprios netos, aquele profeta, se não me engano, foi Joiada, né? Segurou, se não me engano, Jeú, foi Jeú que ele segurou, ele escondeu o garoto para Áquila não matar, depois ele tirou ela do poder, matou ela e botou o garoto para reinar, que era da linhagem de Davi, e continuou que parecendo que tudo, mesmo de uma circunstância assim que, pô, agora acabou mesmo, né? Agora não vai ter mais a linhagem de Davi, Deus vai, não deixa o negócio morrer. O próprio povo judeu na época com aquela princesa, foi Esther, pô, ia exterminar mais um levante do inimigo. Mais um levante do inimigo para exterminar a nação judaica, para acabar com a linhagem de para não ter descendente. Pô, Deus vai reveste para do Guilherme. Mas eu acho que tem uma lição linda que vai É ser na mesmo, vida cara. do homem, né, cara? Do homem e do povo de Deus, né? É uma mensagem única que Deus vai passando ao longo das gerações. Deus está no controle. E essa é a lição mais difícil do homem aprender. Eu acho que é a lição mais difícil do homem aprender, por mais que a gente fale teoricamente. Crê mesmo, né? Que crê na prática. Deus está no controle. Sabe que ele está angustiado orando assim? Porque no fundo, cada um de nós, eu e tal, no fundo a angústia vem porque a gente acha que na angústia que Deus perdeu o controle. Deus não está no controle. E aí, como é que a pessoa faz aquela oração lá de Estevão? Sabe quando ela faz aquela oração de Estevão? Quando ela tem a perfeita clareza interior de que Deus está no controle. Que o céu governa sobre a terra. Acabou. Ele olha, tá tudo contra, parceiro. Tá tudo. Ele vai perto da região dele e fala assim, parceiro, já sei. Eu conheço o final dessa história. O céu governa sobre a terra. A esperança, o regozijo, Deus está no controle. Só que é uma lição que, como você falou, lá vem como? No gemido, no choro, na angústia, no escuro. Isso aqui para mim é no escuro, né? O cara fazendo essa oração no escuro. Claro. Senhor, Pai, não sei o que, para dar no escuro. Mas ao mesmo tempo é a lição, assim, do meu ponto de vista, pelo menos, né, mais difícil qualquer ser humano aprender é essa, Deus está no controle. Uma coisa que eu observo também, eu queria até a ajuda de vocês, assim, para se essa minha ideia estiver certa, queria uma base em cima dessa minha ideia bíblica. Que eu acho assim, Deus está no controle, amém. Não estou aqui falando que isso é mentira, até porque também é provado na Bíblia. Mas assim, eu acho que tem um único porém, um detalhe, que tipo, na nossa vida, Deus está no controle, mas desde que eu também esteja no centro da vontade dele. Porque eu acho que é possível, a gente às vezes, eu acredito nisso, eu, Thiago, não tenho base para falar isso, mas pelo que eu vejo, assim, pelas poucas coisas que eu vejo, não só na minha vida, mas na minha volta, tanto na igreja quanto até mesmo no mundo, eu acho que quando a pessoa não está no centro da vontade de Deus, não tá de acordo, não está pronto para receber aquilo, eu acho que ele não tem como receber, por mais que a promessa de Deus. Aí eu caio até um pouco, não em heresia, mas fico até um pouco pensativo nessa hora, porque eu falo, poxa, mas se Deus prometeu, mas como é que eu penso isso? Que se a pessoa também não estiver na posição que Deus quer, não estiver fazendo por onde, ele não tem como receber, porque Deus é justo. E aí eu caio nesse conflito, entendeu? E se for certa essa minha ideia, queria ter uma base bíblica para isso, porque eu não tenho. Porque às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam, ó, essa é a minha posição. Eu, Thiago, não sei se é de fato certo o que eu estou falando. Mas eu creio que se a bênção de Deus está ali, mas se você não fizer com atitude, que é uma coisa que Deus ama, é uma pessoa que tem atitude, você não tiver atitude, não tiver na posição que Deus queira, que Deus queira que você esteja, eu acho que não tem como você receber aquilo que Deus prometeu. Então logo a promessa de Deus acaba não se cumprindo devido a você mesmo. Eu costumo dizer isso, que a única pessoa que eu acho que tem assim, não poder, mas sim uma força de fazer com que a promessa de Deus não se cumpra, eu acho que somos nós mesmos, de impedir. Entendeu? E aí já cai em outro parâmetro também, situação de que, pô, tá demorando, mas tá demorando, será que é porque Deus mesmo está esperando 45? Ou é nós que estamos querendo que aconteça os 45 com a nossa atitude, por mais que a gente não queira, mas está acontecendo devido não só pecado, mas
devido simplesmente você não está na posição que Deus quer. Jonathan não estava em pecado, mas estava na desobediência, deixa de ser um pecado, né? Estava na desobediência que foi para um outro lugar. Mas ali Deus pegou na marra ali, né? Pegou. Então eu acho que também pode ser por esse lado. De repente a promessa de Deus pode se cumprir, porque na marra Deus pode mandar um peixe pra gente e botar na posição. Então às vezes eu tenho esse conflito. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer mais ou menos? Eu falar. Não, Pode falar, que eu já vi que tu já tava com a resposta ali. Pode o falar. Barão tocou em 4 assuntos diferentes. Não, mas uma coisa eu vou te dizer. Deus está no controle. Porque, Barão, preste atenção. Não entra nessa, Barão. Eu sei. Olha só, Deus estava no controle da desobediência dos homens, preparou ele para obedecer. Deus está no E as controle. pessoas que morrem sem ver a promessa? Deus estava no controle. Abraão não morreu sem ver a promessa? Abraão, ele foi chamado, olha, eu vou te dar essas estrelas do céu, tá tudo aí na tua mão, vou te dar uma terra que emana leite e mel, vou te levar. Ele enterrou a mulher dele lá em Mecpela, mas ele mesmo, ele comprou a tumba da mulher, a terra não era dele. Só foi entrar na terra prometida aqueles 4 milhões de pessoas, não sei quanto, sei lá, 600 anos depois, não sei, de Abraão até a entrada da terra prometida, onde o povo peregrinou pelo deserto, deve ter dado uns 600 anos, em torno disso, ou quase 1000 anos, eu não sei essa informação. Mas, ou seja, Deus, o que eu quero dizer para você? Deus, quando te promete uma coisa, meu amigo, Ele vai te preparar para você receber. O que significa promessa? Ato de obrigar-se a cumprir o que prometeu. Então, Deus não vai te prometer nada que você não possa receber. Aquela promessa que ele fez para Abraão, a hora de receber aquela promessa, o dia preparado para aquela promessa, seria as 4 milhões de pessoas ali no deserto. Se Deus fizesse isso antecipadamente, o que Abraão ia fazer com tanta terra? O que Deus ia fazer? O que Abraão ia fazer com tanta terra? Dizer que era dele? Deus, quando promete uma coisa para você, ele tem um propósito naquilo que ele prometeu. Ele não está botando assim um presente na sua mão para realizar o desejo do seu coração. Ele tem um propósito, ele tem um alvo. Entendeu? Então, não se preocupe. O que Deus tem para você, Ele vai te preparar para você receber. O problema é que o nosso coração, ele fica muito, Senhor, tu prometeu. Senhor, tu prometeu. Ele se contamina com a promessa. Ele se enche da promessa e começa a transbordar pelo ouvido, pelo nariz e consegue chegar mais longe. Um exemplo, vou dar um exemplo de mim. Tudo bem que não chegou a minha baixa, não chegou, tá ali, a porta tá para se fechar a partir de fevereiro eu ir embora. Mas antes de eu ser militar, me entregaram de vasos assim, que não, além de não saber da minha vida, vasos que são confiáveis, não são fontes duvidosas. Me entregaram que me viam fardado e tal, e eu nem imaginava, mesmo antes de ser gerado na minha mãe, já falaram isso. Olha, você vai ter um menino, tal, vai ser assim, assim, assado. E aí eu fui crescendo e tal, me entregaram, fui em outro lugar, me entregaram, comecei a sentir no meu coração, fiz o teste de entrar lá para a Brigada Paraquedista. Quando eu era conscrito, Deus falou comigo, quer me usar poderosamente, falou no meu interior. Quando eu cheguei lá, o sargento falou, olha, você é evangélico, não, eu sou aquele medo de recruta, de conscrito ainda, pô, viu o cara todo fardado, caramba, eu tinha 18 anos. Aí ele chegou, olha, então amanhã você vai pregar nesse pessoal aí. Eu falei, tá bom. Aí, pô, eu peguei, fiquei cheio de nervoso, eu falei, caramba, vou pregar, nunca fiz isso e tal. Aí quando abriu a Bíblia aí, quando abriu lá em Isaías, consolai meu povo, tal, bradar-lhe ao fim da sua medida e tal. Aí eu comecei a ler e Deus começou a confirmar isso no meu coração. Eu entrei lá no quartel, começou as coisas a fluir. Eu recruto ainda, nunca a gente recruta, tem o tal de hierarquia e disciplina no quartel, então um soldado não pode ir diretamente no comandante, tem que passar, né? Para o sargento levar o seu problema. Aí esse dia eu fiz jejum, fiz propósito com Deus e pedi autorização para fazer tudo dentro do quartel. E aí comecei a
a orar nesse propósito, e quando eu senti de Deus, eu tive vontade, fui direto no comandante, ele olhou assim, o que você quer que eu recruta? Não, recruta tal, aqui. Eu vim aqui em nome de Deus, tal, quero fazer, Deus me colocou no coração de fazer um culto aqui no quartel, tal, não sei o quê. Aí ele me olhou assim, ele ficou até espantado, porque eu não esperava, ninguém esperava, eu recruta, mas eu senti isso de Deus. Então, eu estou dizendo isso para ver que realmente foi cada vez mais se confirmando a minha finalidade no quartel. Até que entregaram para mim, falando que via aumentando mais divisa e tal. Eu estava numa igreja, ninguém sabia que eu era militar e tal. Foi confirmação, logo depois fui promovido a cabo. Depois entregaram que eu ia crescer muito lá dentro. E foi onde eu comecei a estudar, mas eu acho que eu não estudei o suficiente. Com isso, agora passou o tempo, agora estou para ir embora. O que Deus prometeu não acontecer, mas o que eu vejo? Eu vejo que foi falha minha, eu vejo que foi incompetência minha, foi ignorância minha, foi displicência, sei lá, foi qualquer coisa. Entendeu? E por outro lado, eu tenho certeza, e você tem esse redundante absoluta, que foi promessa de Deus de eu estar lá dentro, de eu até mesmo criar uma estabilidade, mas por culpa minha, eu vejo, não, as pessoas falam que de mim, falam que eu me culpo muito, eu me cobro muito, mas eu vejo por esse lado, eu vejo que faltou mais de mim, entendeu? Faltou mais ali eu me esforçar, entendeu? Para que a promessa de Deus cumprisse, para fechar mesmo aquele ciclo, aquela aliança ali. Então agora eu estou indo embora do quartel, tudo bem que Deus não deu a última palavra, sei lá, Deus pode acontecer, aí cai já a promessa dele. Não, eu tô nisso, entendeu? Mas a princípio que eu estou vendo é que eu estou indo embora. Estou indo embora do quartel, porque meu tempo de conseguir estabilidade já passou, entendeu? E a promessa de Deus, estou vendo que está indo embora, mas não vou culpar Deus, não. Eu sei que o errado fui eu, entendeu? Eu tenho essa convicção, faltou mais de mim. Então, o que me resta agora é esperar. Por isso que eu falo, eu toquei nesse assunto de promessa, de... Agora eu vou te falar uma coisa interessante. Ainda que você amanhã chegue lá, ó, pezinho, vai embora para tua casa. Você gosta do militarismo? Você gosta dessa realidade? Pede a Deus uma direção. Você é um cara novo, você pode ser tenente do corpo de bombeiro, Não, vai aparecer uma prova agora para oficial. bombeiro. Você quer ser um militar mais tranquilo do que ser um oficial do corpo de bombeiros? Você pode ser oficial da polícia militar, dessa corja aí braba, ter um homem de Deus lá para fazer a diferença. Eu estava pensando Entendeu? nisso. Então você, olha, eu falo isso para você ver com carinho. Não existe não. Não existe só o exército, não. Existem outros. Você pode ser um bom policial civil para fazer a diferença dentro da polícia civil. Você pode ser um policial federal. O Vini passou para a prova da polícia civil. O Vini passou para a prova da polícia civil lá em Santa Catarina. Saláriozinho de R$ 4.000 por mês. Pô, show de bola, né? Trabalha um dia, fica 2 em casa. Pô, isso é impossível para você? Pô, não é, você já... Não deixa, eu te aconselho isso, não, você é um cara determinado, você é um cara que tem disposição física, você é um cara preparado para ser um militar. Aquilo que você construiu, aquilo que te prepara, até o que Deus te preparou para ser, essa pessoa que você é, não joga tudo isso fora. Não joga, não, agora eu vou sair por aí, vou ser um engenheiro, vou acabar com essa realidade toda. Não, pô, o que você tem é precioso. Eu tenho pensado, vou fazer agora a prova da bombeiro, que vai abrir agora de aula. O que você tem é precioso, não perde o que você tem, trabalhe em cima do que tem, se fortifique em cima do que tem. E essa cobrança que você tem, usa ela para você botar um alvo. Eu vou estudar, vou arrebentar, vou estudar mais, eu vou gabaritar uma prova dessa e Deus vai me ajudar. Usa essa cobrança para olhar para frente, não para olhar para trás. Você olha para trás, cara, tem depressão, tem um monte de coisa ruim, não anda, você consegue andar para frente, você consegue ficar parado. Entendeu? Então, você é um cara capaz, inteligente, exemplo. Usa a força que você tem para olhar para frente e pedir a direção da polícia militar, polícia civil. Ó, tem um monte. Se você for botar aqui no dedo, né? Escrivão da Polícia Federal, até com segundo grau, para ganhar 5.000, aí tá e todos esses perfis que eu estou falando, você se enquadra, você seria um excelente candidato. O propósito de Deus, eu creio que não morreu, cara.
creio que não morreu, Deus não fala nada. Olha só, você com todos os jovens, cara, você não está nem na metade do caminho, né? É verdade. Assim, imagina você tirar as conclusões antes da metade do caminho, né? Você imagina José pensando onde ele estava, o Jeremias novo, né? Ou Noé, assim, no início daquela... Pô, qual madeira eu começo a colocar primeiro mesmo, uma arca daquele tamanho, né? Aí chove, sim. Eu estou te dizendo isso no sentido, assim, que o caminho de Deus, ele é apertado, ele é escuro mesmo, cara. Ele é muito escuro. Às vezes, os homens de Deus, a maioria deles andaram no escuro. Olhando sem conseguir enxergar, sem vista. Uma oração dessa para mim é um homem que anda no escuro. Está tateando, mas o coração dele está desejoso de ser obediente a Deus. Ele quer ser obediente a Deus. Mas ele tem falhas, ele tem limitações. Então, mas ele tem o temor do Senhor, ele quer caminhar naquilo. Entendeu? Então, assim, não dá. Hoje eu recebi uma mensagem fantástica que dizia o seguinte: Deus não marcha na frente de nenhum homem que anda na sua força. De Moody. Deus não marcha, cara. O homem que anda na força dele, Deus não marcha na frente desse homem. Deus não respalda esse homem. Deus marcha na frente do homem, como o texto está aqui, que tem a sua força no seu Deus. Aí Deus marcha na frente desse homem. Então, assim, você está num momento de crise, como aqui, Deus perguntando e tudo e tal. Agora, tem como você voltar lá atrás e estudar? Não tem. Tem como você fazer alguma coisa? Nesse momento, continua do exército. Não tem. Então, não acabou? É essa frase aí que eu queria escutar. Acabou. Então, assim, agora que acabou, você pode, assim, parar de... Está num momento difícil, assim, parar e descansar no Senhor. Então, aí essa aflição de tentar descansar e não conseguir, e na verdade as perguntas que você tenta fazer, não são perguntas para tentar ter respostas. São perguntas porque a tua alma não consegue se aquietar. Porque na verdade você quer uma resposta para aquietar a tua alma. E Deus quer deixar a tua alma inquieta para deixar você errante. Entende o conflito que você está dizendo? As perguntas que você faz, na verdade, assim, é isso e aquilo, né? É aquilo e tal. É o que ele estava falando ali, o que você estava falando através dele. Eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Não porque você quer, de fato, uma resposta, na verdade. O que você quer, no fundo, é ter, tipo assim, pô, diz uma coisa, então resolve o meu problema e eu vou ter uma segurança. E Deus está falando, eu quero que você ande no escuro, inquieto. Quero que a tua segurança seja eu. Porque o que eu tenho para fazer com você lá na frente, você vai precisar andar muito no escuro, você vai precisar andar sem resposta. Eu vou ter que deixar você em situações difíceis. Então, assim, aproveita esse momento que você não tem resposta de Deus para aprender a andar com Deus sem resposta. Que é o mais difícil que o homem de Deus tem que aprender a andar. Porque o homem de Deus que anda com Deus que tem resposta, não, esse é fácil. Difícil é você andar sem teus filhos, sem tudo, mas sem resposta de Deus, mas você andando. Aí é que vem um grande ensinamento sobre a vida de um homem de Deus, entendeu? E esse momento é que Deus está te dando talvez o mais precioso, não? O mais precioso esse momento. Porque você não tem resposta, você não sabe o que vai acontecer, você fica preocupado se vai vir a última resposta ou não, se você ganha mais um ano, se você não ganha mais um ano, o que Deus define na tua vida, e Deus está querendo só que você ande com Ele nesse ano. E talvez nesse ano tu cresça muito mais do que milhões de palavras que tu possa receber de profeta, de que você vai ter, ele vai fazer isso, vai abrir aquela porta, vai fazer isso, aquilo, entendeu? Esse momento é muito precioso para você. O que eu posso compartilhar assim, pelo menos da minha parte, é que é um momento muito precioso, não desperdice ele em confusão. Ele é muito precioso, ele é muito precioso. Toda vez que, é o que o Senhor está usando aí, toda vez que o homem de Deus está andando no escuro, é o melhor momento para o homem de Deus. É o melhor para ele. Sabe, é o momento que ele não enxerga. Porque enquanto o Adão enxerga, é difícil de você ficar entre a vista de Adão ou a voz que está falando de você. Mas quando você não enxerga, é o melhor momento, só tem a voz. Não há nada para você. Não há nada para ser, não tem ninguém. É só a voz. Pode ouvir 1 milhão de pessoas, mas no fundo, pode ouvir parente te dando conselho, faz isso, faz aquilo. Porque hoje tu está lá dentro. E hoje, cada dia que você aproxima, é uma angústia dentro de você. Porque tu tem essa data na tua cabeça lá em fevereiro.
cada dia que passa fica mais apertado. Mais desesperado. É mais desesperado, porque você vê o dia passar e você não vê a situação. E esse é um momento precioso de Deus para você na sua vida, muito precioso. Um momento assim de muita graça, muito crescimento de Deus para você. Porque depois que Deus, que é o Cristiano que falou, depois que Deus te dá uma direção, abrir, bombeiro, isso, aquilo, esse momento precioso passou. Esse conflito, essa dor, esse conflito, vai acabou. Então aproveita o que Ele mais pode te dar agora, tá? O que Ele mais pode te dar agora é te ensinar a andar no escuro. E isso nenhuma escola, nenhuma pregação vai te ensinar, velho. Ela não vai te ensinar. Só Ele vai te ensinar, entendeu? Assim, o que tem dentro de mim assim para compartilhar contigo é isso. Aproveita esse momento. Deus está no controle. Não, obviamente, né? Gente, por conta do horário, eu só quero... Desculpa, Varanjo. Não, de Hoje forma alguma. começou tudo bem. Fui eu, né? Tem só apenas duas ponderações que eu ainda acho importante a gente ainda fazer nessa noite. É por conta exatamente desse propósito que a Alexandre estava falando, o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando a gente olha para Davi, nessa circunstância, onde ele diz que enquanto o povo estava como doente, ferido, afligido, ele tratou o povo como se fosse seu próprio parente, né? Sua mãe. Chorou, se cobriu de pano de saco, rasgou as suas vestes, né? Se identifica com o aflito, se enche de compaixão por aquele que está passando por uma necessidade. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso e conversando com Deus, parece que isso é comum a todos aqueles que fazem e que vieram para cumprir o propósito de Deus. E semelhantemente, não poderíamos deixar de falar de outra personagem importantíssima que viveu momentos de igual teor, igual Davi. Estou me referindo a Jeremias, profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, em particular, fala muito ao meu coração. Porque, sinceramente, eu pararia, acho que nem num décimo da caminhada que Jeremias trilhou. Alguém profetizar, ser boca de Deus para uma geração e não ver nada acontecer no escuro, é muito difícil. Jeremias não viu nada no seu tempo. Nada daquilo que Deus falou que iria acontecer, ele viu. E olha o que diz, depois se vocês até quiserem fazer uma comparação entre os dois textos, né? O Salmo que a gente está dando 35 e Jeremias, capítulo 18, verso 19, diz o seguinte: olha para mim, Senhor, Jeremias dizendo, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que estão contendendo contra mim. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, pelo bem-estar do povo, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, seus maridos sejam mortos de pestes, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Faz a demoração, Né? Jeremias angustiado, porque quem está se levantando aqui não é exército inimigo, não é ímpio, é gente da própria casa que está recebendo a palavra que Deus colocou na boca do profeta. Gente que está armando a cova, literalmente armando o buraco para jogar o cara lá, vivo, lá, para morrer. O homem que foi chamado para ser boca de Deus no meio daquela geração.
Há 6 lamúrias, há 6 clamores de Jeremias. E esse aqui é o 5º. 6 vezes Jeremias, por passar por tanta aflição, levanta esse clamor: Senhor, não está dando. O Senhor me dá a palavra, eu entrego a palavra. Eles não recebem e ainda se levantam contra mim. Oh, Senhor, como é que é isso? Como é que é essa equação? O Senhor fala comigo: vai lá e fala com eles. Aí eu vou, levanto e vou lá e falo com eles. Eles não recebem a palavra e ainda me perseguem. Ainda quando eu passo na cidade, ficam cochichando nos ouvidos. Ó, a gente vai armar assim a cilada, assim, tal. Vamos pegar o Jeremias, vamos amarrar, vamos jogar no buraco, ó, vamos abrir uma cova. E o que eu aprendo com isso, meus queridos, é que Deus nos chamou para sermos atalaias. Atalaias. E para ser atalaia, não podemos ficar presos às notícias que vêm, não podemos ficar agarrados nos levantes, nos meandros, nas astúcias dos homens, quer sejam eles parentes, amigos, quer sejam eles colegas de trabalho, amigos da igreja, irmãos da comunidade cristã. Porque se Jeremias tivesse parado, ele tinha razão para poder parar? Tinha. Ele tinha. Ele podia falar assim: não, falei tudo. Tudo que o Senhor pediu, eu falei. Escrevi outro livro de 46 capítulos, As Razões de Jeremias. Fácil. Eu vou te dizer, pegando esse gancho, se faz um livro hoje, vende muito, hein? Vende muito. Se fizesse um livro hoje, vendia muito. Mas esse é o desafio para nós, gente. Somos atalaias de Deus. Anunciar a espada quando a espada estiver vindo. Anunciar o juízo de Deus e a paz de Deus quando ela for instituída. Interessante falar sobre Jeremias ainda, é rápido. Que o primeiro clamor de Jeremias, Deus deu uma resposta. Jeremias capítulo 11. Foi a primeira vez que ele levantou esse clamor. E a síntese é a mesma coisa. Senhor, eu estou aqui, falo tua vontade, e eles se armam contra mim. E o Senhor previamente já tinha falado: Jeremias, esse povo, você não está entendendo. Esses seus irmãos, que você rasga a veste, que você chora, que você faz de tudo, você não está entendendo. É eles que tramam contra você. É eles que estão doidos para passar a espada na sua cabeça. Só que, Jeremias, esse povo é duro, mas eu vou fazer o teu rosto de diamante, que é mais duro do que o deles. Então fique tranquilo. Você não vai sentir nada. Fica tranquilo. Aí, Alexandre, eu estou no controle. Fica tranquilo, Jeremias. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Jeremias ouviu essas palavras. E a resposta de Deus foi a seguinte: vem cá, se você está se queixando de um camarada, eu vou falar aqui assim, entre linhas, tá? Se você está se queixando de um camarada que é maior do que você, ou que corre mais do que você, o que você vai fazer com um camarada que vem a cavalo? Você não está entendendo, Jeremias? Você ainda vai passar por muito mais escuridão você vai passar. O ministério contigo é grande, e o ministério é maior ainda. Mas tudo que eu colocar na tua boca, fala, porque se cumprirá. Aí não depende, Tiago, só um parênteses bem rápido, não depende de ver a promessa cumprir. Porque como foi citado de Abraão, carta aos Hebreus, diz que Abraão
que foi chamado e é chamado amigo de Deus, de tão amigo que era, abriu mão até das promessas. Eu quero saber mais de promessa, eu quero estar contigo, ponto, acabou. Resumindo, seria isso. Não quero saber de promessa. Ele abriu mão das promessas por um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a proposta de Deus para nós. E aí Jeremias não deixa de ser o atalaia. Esse é o segundo desafio para esta noite para nós. Sermos atalaia. Independente das situações. Porque o Senhor, não pasme, nos dará as palavras exatamente para estes que nos perseguem. Vai nos dar visões exatamente sobre essas pessoas. O que faremos? Vamos pegar e usar a nossa justiça nessa hora? Não. Esse aí não. Esse aí pisou muito em mim. Levanta outro. Levanta outro. Fala com o outro. Dá um jeito, Senhor. E o que diz a respeito dos atalaios na palavra do Senhor? Se vier a espada e tu não falar e cair o sangue, de quem eu cobrarei o sangue? De tu. Porque tu não falaste o que eu te mandei dizer. Esse é o segundo desafio para esta noite. Sermos boca de Deus. Para aqueles que percebem, para aqueles que maltratam, para aqueles que levantam falsos testemunhos. Esse é o segundo desafio. Para nós avançarmos a leitura, e não fazemos como temos feito, só quero ler a parte 3, não vai dar tempo de nós falarmos. Verso 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O que Davi diz era o seguinte: enquanto aqueles que ficavam levantando maus testemunhos, que ficavam levantando calúnias, que se alegravam quando ele passou pela adversidade, e aqui fica a grande lição agora para nós como comunidade cristã, como povo de Deus, porque hoje, talvez, possamos, um aqui de nós, estarmos vivendo no céu, por assim dizer. Benevolência plena, paz plena, provisão plena. Mas talvez entre nós esteja um aflito e um angustiado. E aí Deus tem essa particularidade incrível de promover esses equilíbrios, né? Um vaso está cheio de azeite, o outro está vazio, então vamos pegar aqui o equilíbrio. O vaso que está transbordando começa a encher o que está vazio. E aí até esse vaso transbordar, daqui a pouco ele vai transbordar também, vai encher outro. E aí o que Davi estava perplexado é que exatamente alguém que dizia-se que estava ao seu lado, quando ele estava vazio, se alegrou na sua desgraça, na sua diversidade. E ele diz: Senhor, isto não é um povo que tem comunhão. Pode estar junto, pode gritar junto, pode fazer tudo junto, mas não tem comum acordo. Não está em comunhão. Ele diz, Davi está dizendo em outras palavras: o que eu me alegro, Senhor, é que o meu irmão da direita e o meu irmão da esquerda se alegrem quando eu estou trilhando o caminho de retidão, cumprindo os teus propósitos, cumprindo a tua vontade. Essa é a terceira lição para nós nesta noite. Porque muitos no nosso meio
conseguem até se alegrar, raramente, com a vitória dos outros. Mas quando alguém passa por adversidade, é o primeiro a apontar o dedo. São os primeiros a apontar os dedos. Uma comunidade, o corpo não foi feito para isso. Relembrando o que falamos anteriormente sobre o corpo. Porque, fisicamente falando, quando há uma infecção, há um corte, há qualquer coisa em qualquer membro do corpo humano, todo o corpo trabalha para restaurar a topada, o corte, a cicatriz, o que seja. Todo o corpo trabalha, mente, célula, sangue, tudo trabalha para restaurar aquele que foi afligido. A igreja precisa se revestir dessa realidade. Porque se hoje eu estou de pé, diz a palavra do Senhor, eu ficarei em pé. Hoje eu posso estar bem. Hoje eu posso estar por misericórdia oferecendo água. Um dia que eu não tiver água, quem vai me dar água? É interessante como Deus é tremendo e gracioso. Porque Ele nos dá grande privilégio de darmos águas uns para os outros. Por isso Ele disse: quando fazeis a um dos meus pequeninos, a mim fazeis. É a igreja que precisa se revestir desta realidade. Uma comunidade que meramente canta louvores juntos, mas a comunidade que abraça e que dá a mão um para o outro. Que chora, mas que também se alegra. Que anda uma ou as duas milhas necessárias, na alegria e na tristeza. Bem, meus irmãos, foi isso que o Senhor misturou no coração. Pedimos desculpas pelo avanço do horário, aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Caso algum irmão queira acrescentar, deixamos livres para os irmãos estarem falando. Não?